tentando passar aqui só para fazer um teste, que da outra vez, quando estava passando, estava dando BO. Vocês estão acompanhando a passagem? Aqui não tá passando, não. Tá. Vou voltar aqui. Foi? Agora sim. Show. Vamos embora. Boa noite, pessoal. Será que todo mundo que vai acompanhar a aula já entrou já? Já tem 20 minutos do previsto? Nossa. Ok. Perdão pelo atraso. Eu não quis dizer isso, não. Eu falei em relação aos colegas que se não entrou até agora, não deve entrar mais. Entendi, Camila. Tudo bem. Ok. Vou me lembrar disso. Sorte sua que eu já dei sua nota, né, Camila? Você já está livre. Eu não falei de você. Sem problema. Vamos lá. De qualquer forma, perdão pelo horário. Deu um atrasado hoje mesmo. Então, distúrbios do potássio. Como a gente já falou lá na aula do sódio, o sódio ele é o íon mais prevalente no meio extracelular e o potássio ele vai ser o íon mais prevalente no intracelular. E quando a gente faz a dosagem do potássio, logicamente a gente vai fazer a dosagem dele no extracelular, certo? Então, a hipocalemia é quando o potássio está menor do que 3,5 e a hipercalemia é quando o potássio está acima de 5,5. Essa hipercalemia, ela vai variar a depender do laboratório. Tem laboratório que coloca 5,1, 5,2, então vocês têm que checar no laboratório, no valor de referência que vocês estão, tá? Mas a hipocalemia, ela é unânime, é menor do que 3,5. Quando a gente falou de sódio, o sistema que é mais afetado pelo sódio é o sistema nervoso central, no potássio é o sistema muscular. Não só o músculo estriado esquelético, mas o músculo também estriado cardíaco, o músculo liso. Desses todos, o que vai ter consequências mais deletérias e, inclusive, risco de evolução para óbito é o sistema cardíaco, né? O sistema musculado estriado cardíaco, que é o que nós vamos nos ater aqui nessa aula. Então, a hipocalemia, ela vai ter alterações eletrocardiográficas, assim como a hipercalemia. No caso da hipocalemia, a alteração mais, talvez, característica é as ondas U, é o aparecimento da onda U, que é uma onda logo após a onda T. Além disso, pode ocorrer achatamento da onda T e uma depressão do segmento ST, além, é claro, do prolongamento do intervalo QT. A hipocalemia, ela tem algumas causas, tá? Que aí ela é dividida por ingesta reduzida, influxo celular de potássio aumentado, perda gastrointestinal e perda urinária de potássio. Então, a ingesta reduzida nada mais é do que o paciente que tem uma dieta pobre em potássio, tá? O influxo celular de potássio vai ser situações em que vai haver uma maior ativação, uma maior estímulo
da bomba sódio, potássio, ATPase. E aí, o que faz essa maior ativação, esse maior estímulo? Altas doses de insulina, atividade beta-adrenérgica, e aí quando a gente fala em medicação, quando o paciente está usando salbutamol de horário, por exemplo, ou outras situações em que a atividade beta do próprio corpo, o sistema simpático está extremamente estimulado, que é no caso de um infarto agudo do miocárdio, abstinência alcoólica, no uso de descongestionantes nasais. Quando tem uma alcalose respiratória. Então, essas são as principais causas do influxo celular aumentado, principalmente uso de insulina em altas doses e o uso do beta-2 agonista. Mas aí também tem que lembrar das outras causas. Aí, de maneira mais rara, né, da gente ver na nossa enfermaria, um aumento da hematopoiese, quando o paciente está com a hipovitaminose B12 e a gente repõe a B12, e aí o paciente, ao refazer as células, né, vai utilizar o potássio como um substrato e acaba gerando uma hipocalemia. Nas perdas gastrointestinais, vai dividir em perdas do trato gastrointestinal alto e trato gastrointestinal baixo, tá? No caso do alto, principalmente quando o paciente está vomitando e com drenagem nasogástrica. Como que isso vai ocorrer? Vai ocorrer uma hipocalemia indireta, porque se o paciente está vomitando ou com sonda nasogástrica aberta, a gente vai perder H+. Perdendo H+, o paciente vai entrar numa alcalose metabólica. E aí, quando tem uma alcalose metabólica, quer dizer que está faltando H+, né? E aí, ao faltar H+, o corpo as células vão fazer com que saia mais H+ das células, e para manter o equilíbrio elétrico, ao jogar mais H+ para a corrente sanguínea, o corpo vai mandar mais potássio para dentro da célula. Então, por isso que vai gerar a hipocalemia. No caso do trato gastrointestinal baixo, é diferente. Como o paciente vai perder bicarbonato, isso vai gerar uma hipercalemia, vai gerar uma acidose metabólica, e isso vai gerar uma hipocalemia, porque lá no trato gastrointestinal, lá no trato renal, quando o paciente está perdendo bicarbonato pela diarreia, para poder manter o equilíbrio elétrico, vamos dizer assim, o corpo, no túbulo contorcido distal, o tubo coletor distal, ele vai fazer mais uma excreção de K+, para poder manter também o equilíbrio. Aqui ficou confuso, então vão voltar. Quando o paciente está perdendo uma diarreia prolongada, ele perde bicarbonato. Perdendo bicarbonato, vai predispor a uma acidose metabólica. Então, não tem bicarbonato suficiente lá no rim, já que ele está perdendo pela urina, pela diarreia, para poder continuar fazendo equilíbrio eletroquímico. Então, quando a urina chega lá no túbulo coletor, na porção cortical, onde a aldosterona atua, acaba que perde mais potássio, por causa do equilíbrio que tem que ter, tá? E as perdas urinárias de potássio, o principal representante vai ser diurético, a furosemida e os tiazídicos, mas entre furosemida, que é um diurético de alça, e o diurético tiazídico, a gente costuma ver mais na prática uma hipocalemia induzida secundariamente à furosemida, tá? Outra coisa que vai gerar uma hipocalemia na porção renal é um hiperaldosteronismo. Tendo mais aldosterona, o túbulo coletor na porção cortical é mais estimulado, e aí absorve mais sódio em troca de H+ e K+, e por causa disso vai ter uma hipocalemia e uma alcalose metabólica secundária.
Hipomagnesemia também pode gerar hipocalemia. Inclusive, quando vocês estiverem diante de uma hipocalemia refratária à reposição, principalmente com potássio, cloreto de potássio endovenoso, uma das principais hipóteses diagnósticas para isso, para essa hipocalemia refratária, é o paciente estar com a hipomagnesemia, porque como o magnésio ele é cofator na enzima que faz na verdade, a absorção do potássio, a reabsorção do potássio renal, sem magnésio não tem essa enzima, sem essa enzima não tem a reabsorção do potássio. Então, acaba perdendo potássio na urina e aí isso vai gerar uma hipocalemia. Bom, mais importante do que fazer a reposição do potássio é a gente saber a causa. Então, sempre, 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 além da reposição que a gente tem que fazer, a gente tem que achar a causa. Porque se a gente só repor e não corrigir a causa, o motivo pelo qual está gerando hipocalemia, a gente pode até corrigir momentaneamente, mas depois o potássio vai acabar caindo de novo, tá? Então, quando o caso é leve, ou seja, um potássio entre 3 e 3,4, a gente sempre vai fazer a reposição via oral. Quando o potássio, a hipocalemia é moderada e ou grave, moderada é quando o potássio está entre 2,9 e 2,5 e grave de 2,4 para baixo. Então, hipocalemia moderada e ou grave, além da reposição por via oral, a gente faz concomitantemente a reposição endovenosa. A reposição oral, a gente pode fazer pelo cloreto de potássio, ou xarope, ou pelo cloreto de potássio comprimido. O xarope vocês podem usar de 10 a 30 ml, de 3 a 4 vezes por dia, tá? Lembrando que a cada 15 ml do potássio, do cloreto, do xarope, quer dizer, tem uns 12 mEq de potássio. E a recomendação é fazer a reposição por via oral de 40 a 80 mEq. Então, se cada 15 ml tem 12 mEq e a recomendação é ser 40, então 40 dividido por 12 vai dar aproximadamente 3 doses de 15 ml. E aí 3 vezes 10, 15 seria 45 ml. Como a gente faz de 10 a 30 3 vezes ao dia, isso geralmente bate, né? Então, a recomendação é fazer no mínimo 15 ml 3 vezes por dia, ou então 10 ml 4 vezes ao dia, beleza? Em suma, quando vocês estiverem passando a reposição via oral, 15 ml 3 vezes ao dia, no mínimo, ou 10 ml 4 vezes ao dia. No caso do Slowcar, que é o comprimido, cada comprimido do Slowcar tem 6 mEq. Então, a gente precisa fazer, geralmente, 2 comprimidos de 8 em 8, ou até melhor, de 6 em 6 horas, para poder fazer 4 vezes ao dia. Já no caso da reposição endovenosa, que é o que vocês mais têm dúvida, a gente nunca vai fazer a diluição do cloreto de potássio em soro glicosado, porque a gente acabou de ver que a insulina, ela estimula a bomba de sódio, potássio, a TPase, e aí, se a gente faz a diluição do cloreto de potássio no soro glicosado, essa glicose vai acabar estimulando o nosso corpo a liberar a insulina, o pâncreas a liberar a insulina. E aí, isso vai fazer com que o potássio que a gente está repondo já seja momentaneamente, rapidamente, quer dizer, já deslocado para dentro da célula. E aí pode, além de manter a hipocalemia, piorar. Então, sempre fazer o cloreto de potássio endovenoso diluído em soro fisiológico, 0,9%, tá? E aí, a apresentação do cloreto de potássio tem 2 apresentações. Tem ele em 10% e tem ele em 19%. O cloreto de potássio, a ampola 10%, ele tem 13 mEq de potássio. Já a ampola de 19%, ela tem 26 mEq de potássio. A recomendação é que seja feita
de 40 a 60 mEq em 1 litro de soro, e a velocidade de infusão seja de 10 a 20 mEq por hora. Então, o que seria isso? Traduzindo, se é 40 a 60 mEq em 1 litro, a gente pode fazer só com 500 ml e utilizar de 20 a 30 mEq, tá? E aí, se a gente utilizar 20 mEq, que é o mínimo, no caso do HC, a ampola do cloreto de potássio é 10%, então são 13 mEq. Então, a gente vai precisar sempre de, no mínimo, 2 ampolas. Então, geralmente, como que a gente faz lá no HC? Pega 2 ampolas de cloreto de potássio a 10%, cada ampola vai ter 13 mEq, então nós estamos repondo 26 mEq. E aí, 26 mEq, essas 2 ampolas diluem em 480 ml de soro, já que a gente está fazendo 2 ampolas, e a gente corre em 2 horas. Como tem 26 mEq, a recomendação é 10 a 20 mEq por hora. Se a gente correr em 2 horas, quer dizer que nós vamos fazer 13 mEq por hora, dentro do recomendado, tá? Se a gente tem uma hipocalemia mais grave, na verdade, mais grave não, né? Uma hipocalemia grave, abaixo de 2,5, a gente pode fazer como 4 ampolas do cloreto de potássio a 10%, que no total vai ser 52 mEq, diluído em 960 ml de soro fisiológico, e aí pode correr isso de 4 a 6 horas. Muito mais do que em relação à quantidade de potássio, daria para a gente correr mais rápido, mas é muito mais por causa da quantidade de volume, 1 litro, né? Então, a gente prefere fazer um pouco mais lento, né, de 4 a 6 horas, para poder não fazer muito volume de uma vez, beleza? E lembrando, se o paciente já tem alguma condição que já o predispõe à hipervolemia, como cirrose, insuficiência cardíaca, a gente tem que sempre tentar concentrar o máximo. Então, fazer até mais ampolas em 500 ml de soro, ou então fazer uma ampola em 250 ml, 240 ml de soro, né, para poder evitar de fazer tanto volume. Falamos da hipocalemia. Agora, a hipercalemia. Então, a hipercalemia é o contrário, né? Se a hipocalemia é a diminuição... Ô, Felipe, Oi. desculpa interromper. Repete de novo o que você falou do HC. Por que são 2 horas? É porque são 2 ampolas? É por isso que vai dobrar? O que você não entendeu do HC? Não, era só isso. Era porque você falou que vai correr em 2 horas. No caso, eu peço para correr em 2 horas porque são 2 ampolas de cloreto. Só por isso. O mais importante, no caso da reposição do potássio, é tentar respeitar, principalmente a gente está falando de veia periférica, tá? Veia periférica, a gente tem que respeitar a velocidade de 10 a 20 mEq por hora. Lá no HC, a ampola do cloreto de potássio é 10%. E aí tem 13 mEq. Se a gente faz 2 ampolas, geralmente, a gente está fazendo 26 mEq. Então, correr essa solução em 1 hora só, nós vamos estar fazendo uma velocidade de reposição acima do recomendado. Como na nossa solução a gente está colocando 2 ampolas em 480 de soro, vão ter 26 mEq. Então, por isso que a gente corre em 2 horas, porque se tem 26 mEq, metade da solução vai correr em 1 hora, vai correr 13 mEq. A outra metade corre na segunda hora e corre os outros 13 mEq. Aí fica dentro da recomendação de 10 a 20 mEq por hora, falando em veia periférica. Deu para entender agora? Deu sim. Se fosse acesso central, podia fazer tudo em 1 hora? Podia. A velocidade da infusão do potássio na veia central é o dobro. Então, é de 20 a 40 mEq por hora. Então, se o paciente tiver acesso central, eu posso fazer essa mesma solução em 1 hora, tranquilo. Beleza? Beleza. Show de bola. Então, a hiperpotassemia é o contrário, né? Então, é um aumento do potássio acima de 5,5 aqui
nesse nossa referência. Mas lá no HC, se não me engano, o valor de referência do potássio, o limite superior é 5,1 ou 5,2. Não estou lembrando. Então, enquanto que a alteração eletrocardiográfica talvez mais característica da hipocalemia é o aparecimento da onda U, aqui na hipercalemia, talvez a característica mais fácil da gente ver e uma das primeiras a aparecer é a onda T apiculada, entenda, tá? É uma onda T que ela fica bem pontiaguda e fica bem alta. Outras alterações que podem acontecer é o alargamento, o aumento do intervalo PR, o achatamento da onda P e também, assim como não, e um intervalo QS alargado. No caso da hipocalemia, é o QT que fica alargado. Aqui é o QRS e o PR. E aqui tem as subdivisões da hipercalemia são até maiores do que a hipocalemia, como vocês podem perceber. Então, a pseudohipercalemia, o que seria isso? Quando, por exemplo, o garrote que o pessoal do laboratório usa fica muito apertado, e aí quando o sangue passa por esse local que está mais apertado, acaba gerando lise celular, e aí como faz a coleta logo abaixo do garrote, pode coletar essas células hemolizadas, destruídas, e aí vai ter um excesso de potássio ali, dá uma pseudohipercalemia. Outra causa de pseudohipercalemia é usar uma agulha muito fina, que aí quando aspira o sangue, ao passar por essa agulha muito fina em uma alta velocidade, acaba gerando a lise celular, causando hipercalemia. Outro exemplo de hipercalemia é após a coleta, quando a gente vai fazer o trânsito do frasco até o laboratório, às vezes chacoalha demais, e isso, ao chacoalhar demais, pode lisar as células e também gerar uma hipercalemia. Mas as causas verdadeiras: acidose metabólica. Por que a acidose metabólica vai gerar uma hipercalemia? A gente aprendeu lá que na alcalose metabólica há um influxo de potássio por causa do H+, né? Então, como tem a alcalose precisa de H+, aqui na acidose é o contrário. Então, na acidose metabólica, tem um excesso de H+ extracelular. Então, o corpo ele faz um influxo de H+, e para manter a eletroneutralidade, acaba fazendo a saída de potássio da célula, hipercalemia. Lesão tecidual, então, paciente com trauma, rabdomiólise. Uso de beta-bloqueador pode fazer o bloqueio da bomba sódio-potássio ATPase. As principais causas aqui da hipercalemia na continuação da tabela aqui. As principais causas de hipercalemia no paciente internado vão ser doença renal, então, uma injúria renal aguda ou até uma doença renal crônica, quando há diminuição da taxa de filtração, gera uma hipercalemia. Uso de IECA, BRA e espirulactona. Então, as principais causas de hipercalemia no paciente internado vai ser uso de medicamento, IECA, BRA e espirulactona, os principais, disparado, e também a injúria renal aguda ou a doença renal crônica. Bom, aqui nós temos duas maneiras de corrigir a hipercalemia. Ou a gente coloca o potássio para dentro da célula, ou a gente faz a espoliação, a excreção do potássio. Lembrando que o gluconato de cálcio que a gente faz na hipercalemia não é para baixar o potássio, tá, pessoal? Gluconato de cálcio é só para poder fazer uma proteção cardíaca para evitar a despolarização da célula miocárdica, isso gerar uma arritmia. A gente faz o gluconato de cálcio para manter uma certa
proteção cardíaca para a gente dar tempo de fazer as medicações que, de fato, vão diminuir o potássio, tá? O gluconato de cálcio, vocês vão fazer uma ampola de 10% aí, nesse caso aqui, vai ser em soro glicosado, porque, como a gente aprendeu, a insulina, ela estimula a bomba de sódio e potássio, a TPase, então, a gente fazendo essa diluição vai estimular a liberação da insulina endógena, e isso vai ajudar no influxo de potássio para a célula. E aí, uma ampola de gluconato de cálcio em 90 ml de soro glicosado fazem bolos, tá? De 2 a 5 minutos. E o gluconato de cálcio, ele só é feito quando o paciente tiver alterações eletrocardiográficas de hipercalemia. Então, vamos supor, o paciente está com potássio de 6. A gente pede um eletro desse paciente. Não tem alteração eletrocardiográfica, não tem onda T apiculada, não tem achatamento da onda P, não tem um intervalo PR prolongado, não tem um intervalo QRS prolongado, a gente não faz o gluconato de cálcio. Então, duas coisas sobre o gluconato de cálcio. Primeira, gluconato de cálcio não é para baixar o potássio. Segunda coisa, gluconato de cálcio só é feito se tiver alteração eletrocardiográfica sugestiva de hipercalemia. Se não tiver, não faz o gluconato de cálcio. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer para poder, de fato, diminuir o potássio? Então, tem duas maneiras de diminuir o potássio. Ou a gente aumenta o influxo de potássio na célula ou espoleia. Aumentando o influxo celular, nós vamos fazer a famosa solução polarizante, ou a glicoinsulina. Nessa solução, a gente vai ter que adicionar 1 unidade de insulina para 5 gramas de glicose. Geralmente, a gente faz 10 unidades de insulina. Então, a solução que a gente vai fazer tem que ter 50 gramas de glicose. Como que a gente poderia fazer isso de maneira fácil e simples? Pegando uma bolsa de soro glicosado, 10%, 500 ml. Se é soro glicosado 10%, quer dizer que 10% do volume é de glicose. Então, se a gente tem uma bolsa de 500 ml, 10% de 500 é 50, então teríamos 50 gramas de glicose. E aí, era só adicionar 10 unidades de insulina e fazer endovenoso de 30 a 60 minutos, tá? Geralmente, a gente não tem a glicose 10% no hospital. A gente tem a de 5%. Aí, a de 5%, a gente teria que ter 1.000 ml, né? Se em 500 ml 10% é 50, em 1.000 ml 5% é 50. Como é um volume muito grande, geralmente a gente não faz isso. O que a gente costuma fazer? Pegar um soro fisiológico de 500 ml, desprezar 100 ml do soro fisiológico e adicionar 100 ml de solução glicosada a 50%. Se a gente está adicionando 100 ml de soro glicosado de glicose a 50%, quer dizer que metade desse volume é glicose. Então, ficaria a 50 gramas, e aí é só adicionar 10 unidades de insulina regular. Lembrando que é insulina regular, tá? Não é NPH. Como que a gente poderia fazer, por exemplo, uma solução com menos volume e utilizar o soro glicosado a 5%? A gente poderia fazer 500 ml de soro glicosado a 5%. Se a gente tem 500 ml, 5% é 25. Ficaria faltando 25 gramas de glicose. O que a gente pode fazer? Pega desse soro glicosado a 5%, despreza 50 ml, e aí ficaria 450 ml de soro glicosado a 5%. Então, 5% de 450 é 27,5. Então, a gente já tem 27,5 de gramas de glicose. Aí a gente adicionaria 50 ml de soro glicosado a 50%,
que aí completaria os 500 ml, e aí 50 ml, 50% é 25 gramas de glicose. Então, 25 mais as 27,5 que tinha, 52,5, também a gente conseguiria adicionar as 10 unidades de insulina regular e fazer isso de 30 a 60 minutos endovenoso. E aí, o que tem que fazer é monitorar a glicemia, né? Logo depois que correr essa solução polarizante, essa glicoinsulina, já tem que medir a glicemia capilar, porque às vezes, mesmo a gente colocando a glicose nessas proporções, né, ideais, o paciente pode fazer uma hipoglicemia. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida em relação à glicoinsulina ou também chamada solução polarizante? Ô, Felipe, Diga. no caso de paciente diabético, também faz a insulina? Aí, no caso do paciente diabético, a gente, se caso ele já tiver com uma hiperglicemia e tiver com a hipercalemia também, daria para a gente poder fazer a insulina regular direto na veia, sem precisar da glicose. O importante aqui na hipercalemia é o efeito da insulina, tá? É a insulina que faz o estímulo da bomba para poder fazer um influxo de potássio. A gente adiciona glicose nessa solução justamente para poder evitar o efeito hipoglicemiante da insulina. Mas se o paciente já é diabético, já está com a glicose alterada, a gente pode fazer a insulina direto na veia dele, porque aí a gente já vai fazer o efeito hipoglicemiante que a gente quer no paciente e também o efeito hipocalemiante. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Nada. Além da solução polarizante da glicosilina, a gente vai fazer também nebulização com salbutamol. Então, a gente pode fazer de 400 a 800 microgramas, no caso do salbutamol, que é puff, né? Então, fazer de 4 a 8 puffs direto para o paciente também fazer esse influxo de potássio. Mesmo se o paciente estiver sem broncoespasmo, mesmo se o paciente estiver sem broncoespasmo. Eu não estou querendo aqui o efeito broncodilatador. Eu estou querendo o estímulo da bomba sódio-potássio para poder fazer o influxo do potássio para dentro da célula. Beleza? E aí, a remoção do potássio... Eu posso repetir esse salbutamol, no caso... Pode, não tem problema nenhum. Então, vocês... como que vai ser a sequência? Detectou a hipercalemia, pede um eletro. Eletro com alterações faz o gluconato de cálcio e já prescreve a glicoinsulina e o salbutamol. Repete o eletro. Se o eletro ainda tiver alterações eletrocardiográficas, vocês vão fazer o gluconato de cálcio de novo e repetir essas duas medidas, glicoinsulina e o salbutamol EV. E pode fazer também a furosemida, tá? Direto também. Deixa eu falar da furosemida que eu repito qualquer sequência. Beleza? Então, essas duas medicações que a gente falou vai fazer o influxo de potássio para dentro da célula. Vai ser uma coisa momentânea. O que vai espoliar o potássio vai ser a furosemida endovenosa. Então, vocês vão fazer aí de 1 a 4 ampolas, pode ser repetido até de 4 em 4 horas, para poder espoliar o potássio, perder potássio pela urina. Então, qual que vai ser a sequência? Vem a hipercalemia, solicita o eletro. Eletro alterado, faz gluconato de cálcio, aí já faz solução polarizante, nebulização com o beta-agonista e já faz a furosemida. Repete o eletro. Se tiver alteração, de novo, gluconato de cálcio, glicoinsulina, furosemida e nebulização. Se na segunda repetição do eletro não tiver alterações, aí vocês vão pedir dosar o potássio endovenoso, ou dosar o potássio sérico, para poder ver, beleza? Qual foi o tanto de resposta que foi feita. Entendido? Então, sempre depois que vocês fizerem essa sequência, tem que repetir o eletro e solicitar um novo potássio para a gente poder ver como que está. Mas se no eletro já tiver alterações, ainda tiver alterações, né, sugestivas de hipercalemia,
tem que repetir tudo de novo na hora, mesmo sem um novo potássio. Outra via da gente fazer a perda do potássio é o sorcal, tá? O sorcal é uma resina de troca que impede a absorção do potássio intestinal, só que ele demora até 48 horas para poder fazer o efeito. Nós já temos hoje um medicamento mais moderno, ainda não disponível pelo SUS, mas já tem pelo particular, que é o Lokelma. O Lokelma também é uma resina de troca, só que ela já atua em horas, minutos a horas, o paciente já tem um efeito hipokalemiante. É o mesmo mecanismo, só que muito mais eficaz. O Lokelma impede a absorção do potássio intestinal. Tá? E aí, se nada disso der certo, nós vamos tirar o potássio à força, que é com a diálise. Então, a hemodiálise, um dos critérios de hemodiálise de urgência é a hipercalemia refratária às medidas clínicas. Beleza? Alguma dúvida? Várias dúvidas? Ô, Felipe, eu não sei se eu perdi, que eu fui escrevendo aqui, mas o gluconato de cálcio eu posso fazer ele de quanto em quanto tempo e quantas vezes? Não tem dose máxima. Tem eletroalterado gluconato de cálcio. Gluconato de cálcio e faz as medidas hipokalemiantes. Não tem dose máxima. Beleza, obrigada. Mas, assim, importantíssimo, gluconato de cálcio não baixa o potássio. O gluconato de cálcio é só para poder dar uma segurada, para dar tempo de vocês fazerem as medicações que de fato vão baixar o potássio. Beleza? Ok. Show de bola. Então é isso. Até terça-feira que vem. E meu grupo até amanhã. 9h30 da manhã estaremos lá, se Deus quiser e permitir. Até amanhã. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite.